Muito bem, minha gente, estamos aqui agora às 19 horas e 7 minutos, de forma quase que britânica, iniciando o nosso bate-papo com a minha querida Bel Kuttner, que esteve aqui comigo estreando o quadro Link Entrevista, para o qual ela volta 3 anos depois. A primeira entrevista juntos foi em 2019, não foi isso, Bel? Foi sim. Eu estava ainda na Cidade das Artes. Exatamente. Prazer estar de novo com você, ainda mais depois desses anos difíceis, né? De tanto desafio para todo mundo. A gente poder estar junto, poder conversar, poder falar de projetos, né? Comemorar a vida. Que bom. E tanta coisa aconteceu daquela entrevista para cá, né, Bel, na vida da gente. Pandemia, situações pessoais complicadas, nas vidas mesmo, familiares nossas, minha e sua, né? A gente viveu tanta coisa, né? Você viveu de perto uma coisa que o Brasil todo acompanhou, que foi a perda do seu pai. Quanta coisa mudou na vida da gente nesse período, e a gente tem agora, nesse momento, não só todo o que a gente viveu em termos profissionais de lá para cá, para conversar e para contar, mas como a vida nos deu mais bagagem em tão pouco tempo, né? Pois é, foram anos de muitas perdas e muito aprendizado. Eu perdi meu pai tem mais de um ano, tem um ano e pouquinho, e foi muito difícil, assim, claro, todo mundo, né, perder pai é sempre uma coisa terrível, e ainda mais estando em pandemia, né, que foi uma coisa complicada de poder estar junto. A gente estava direto junto, mas foi muito, muito difícil, mas enfim, foi uma pessoa que teve uma vida brilhante, um homem que viveu 84 anos de sucesso em tudo que fez, tudo, desde criança. Ele sempre foi assim, uma pessoa muito feliz, muito rica de emoções, ideias, criatividade, e uma pessoa muito gostada. Então com muita honra assim, que eu carrego o nome do meu pai. No dia que fez um ano de falecimento do Paulo, nós fizemos uma homenagem a ele aqui na rádio. E eu li muitas matérias sobre ele e comecei lá do meu início com ele, que foi o Shazam Xerife, né? Ah, sim. Isso para mim é antológico. Para quem não sabe, foi o programa da nossa infância. O papai foi a nossa Xuxa. É verdade, ele era a nossa Xuxa mesmo. Ele e o Flávio Migliaccio. Foi. Faziam o Shazam e o Xerife. Shazam e Xerife. Era muito bom esse programa. E como era uma produção assim, ainda muito artesanal, né, Bel? Eu fiquei assistindo, no dia que eu fui preparar a homenagem ao teu pai, eu fiquei assistindo vários vídeos, né? Vários episódios do Shazam Xerife, a abertura, a entrada e tal. E eu fiquei, meu Deus, como a coisa era artesanal, né? Quase que TV a lenha, era feito no braço. Era no braço. E esses caras arrancavam isso tudo do nada, né? Do nada. Inventaram a TV brasileira, né? Inventaram a TV. Né, 60, 70, foi a invenção da TV brasileira. Foi um troço impressionante. Eu fiquei bobo, quase que eu não fui dormir naquele dia. Só de assistir coisas antigas, né? A abertura é uma graça, né? A abertura é engraçadíssima. Quem não sabe do que a gente está falando, procura depois no Google a abertura do programa Shazam e Xerife com Paulo José e Flávio Migliaccio. É a coisa mais interessante do mundo, desde a música, muito né, lindo, bem estilo desenho animado, né? Não, e um efeito especial que para a época deve ter sido assim super moderno. Porque aparecia só a cabecinha deles, né, com o corpo desenhado. Um desenho era muito bem bolado. Era muito bem bolado. Tinha aquele desenho, né? Acho que deve ser de algum cartunista maravilhoso, porque é muito bom. Eu vou depois até também Se eu não me engano, se eu tiver errado, eu errei por pouco, mas eu acho que o Juarez Machado participou dessa montagem. Pode ser, porque é a cara dele. Porque o traço está muito parecido com o do Juarez Machado, mas eu com certeza não fui buscar a informação, depois até vou ficar devendo isso para meus ouvintes.
mas eu vou buscar depois. Eles eram personagens de uma novela, Meu Primeiro Amor. Isso. E aí foi tanto sucesso na novela que eles resolveram fazer um programa que era infantil, que era diário. E... Olha, na época, a gente ia para o Alto Boa Vista, porque a novela Primeiro Amor era filmada na pracinha ali do Alto Boa Vista, né? E aí as famílias iam para lá assistir a gravação da novela. Olha que coisa bucólica. Não podia assistir, as pessoas ficavam vendo. Eu queria saber de quem é esse desenho. Eu também. Depois eu vou descobrir. Você está buscando também, né? Depois eu vou buscar e aviso aos nossos ouvintes. Mini Google, Mas, enfim, foi um trabalho que marcou geração, né? Como outras coisas que meu pai fez no cinema, Macunaíma, muita coisa importante para o cinema brasileiro. Muito legal. Ele dirigiu muita coisa em televisão. Então, ele foi uma pessoa que teve uma vida maravilhosa. Eu só tenho que agradecer e comemorar. Olha, um dos trabalhos, para mim, espetaculares do teu pai, ele fez quase que sem falar. Quando ele fez a releitura do Quincas Berro d'Água. O filme sensacional. O filme. Pela madrugada. Aquilo foi um troço assim impressionante. Impressionante. Porque ele passa o filme quase todo morto. E é um troço impressionante como ele consegue fazer aquilo, né? Porque é incrível, e ele sendo jogado para cima e para baixo pelas ladeiras de Salvador, né? Muito engraçado. Muito legal, muito legal. Agora, quer ver uma coisa curiosa, Bel? Desde a primeira entrevista do Link Entrevista, que foi com você, que você estreou, nós já fizemos quase 100. Muito bom. Você está sendo agora, reeditando aqui, o número 98 de entrevistas. Então você deu sorte, foi pé quente. E eu lembro que naquela época a gente fez a entrevista iniciando, ainda falando baixinho, porque a gente estava dentro da biblioteca, né, da Cidade das Artes. Sim, da sala de leitura ali. Na sala de leitura, a gente tinha que falar muito baixinho. Naquele momento você estava como diretora artística daquela casa, né? Sim. Que continua espetacular, né? E agora abrigando vários outros eventos. E parece que agora ela engrenou, né? De lá para cá engrenou e a cidade continua dando... Sim, a Zona Oeste precisa de um centro cultural daquele porte. É um lugar fantástico. Né? É incrível, vamos ver. Tá com uma temporada de orquestra, teve espetáculo, enfim. Eu, quando posso, vou, mas é que agora eu tô gravando novela, né? Nós vamos falar disso já. Mas antes de falar disso, olha, a Letícia está aqui nos acompanhando, mandando boa noite para você. Ó. Boa noite, Leti. Agora, antes de falar da novela Travessia, eu queria falar de uma outra novela que para mim marcou assim demais. Olha que eu sou um camarada exigente, chato pra caramba, como se eu fosse algum entendedor disso, né? Mas eu sou exigente no tipo do seguinte, eu conheço o potencial dos artistas, então quando a coisa não é bem explorada, eles não são explorados como profissionais, me incomoda, porque eu sei qual é a capacidade de cada um, porque convivo com muitos de vocês. E o trabalho de vocês no Tempo do Imperador foi um troço espetacular. Linda, a novela está concorrendo ao Emmy, uma novela lindíssima, feita durante a pandemia. A gente começou a gravar em fevereiro, março, entrou a pandemia, suspendeu, obrigada Letícia, suspenderam as gravações, a gente ficou esperando, quando teve a vacina a gente voltou, mas gravando com um protocolo dificílimo, e a novela linda, um elenco que eu amo, muitos amigos, assim, para a vida toda ali. Foi muito bom. E o texto sensacional, assim, eu acho muito importante a gente conhecer a nossa história, mesmo que seja de uma maneira leve, como é a novela das 6, né? Mostrou a Guerra do Paraguai, mas sem muita atrocidade, sem muito sangue, mas as pessoas... teve isso, sabe? Quem é do sul do Brasil convive com essa história, mas nós daqui para cima do Brasil não é muito estudado, até porque foi um massacre contra os paraguaios, então uma história que acho que é meio um tabu, mas é importante a gente saber, né?
das maiores carnificinas que já ocorreu na história da humanidade. Foi uma guerra desigual em termos de força já no seu final. Foi terrível. Um troço muito diferente do que a gente imagina. E mostrar as relações humanas, né, em outro século, como eram as relações, isso é muito bom. Fazer época é muito bom. Eu acho fantástico, E eu acho que época não deixa o ator muito à vontade, porque tem que se prender um pouco, né? Ele tem que... Dessa vez, não. Dessa vez parece que vocês estavam soltos e o trabalho foi assim, saiu como quem estava no quintal de casa. Como se vocês estivessem na varanda de vocês. Bom, a gente teve tempo para amadurecer esses personagens, né? A gente ficou em casa, pandêmicos, né? Deu tempo de ler todos os livros da história da humanidade. E no final, a tua personagem surpreendeu também, né? Porque foi um desenrolar na história que não parecia virou uma mulher mais passional, porque ela perde o marido dela, ela fica desesperada. E tinha aquele vilão monstruoso, que era o Tonico Rocha, feito brilhantemente. E a gente, sim, tinha aquela coisa das mulheres todas querendo se vingar dele. O Alexandre Nero, que era aquele meu malvado favorito, né? A gente odiava e amava ele ao mesmo tempo. E eu tô com ele em Travessia. Nós nos encontramos novamente. É verdade. Em Travessia. E ele fazendo o personagem que ele fez há 10 anos atrás em outra novela da Glória Pérez. Ele e a Giovanna Antonelli estão fazendo uma coisa que é, acho que inédita, raríssima, mas como a gente começou falando de Shazam e Xerife, que aquela dupla deu tão certo que virou um seriado, da mesma maneira essa dupla da Giovanna com o Nero deu tão certo na outra novela, e essa coisa de casal que vive entre tapas e beijos, que se ama, mas que tem oposições, assim... até na questão profissional, né? Eles são inimigos políticos, porque ela fala, poxa, eu prendo, ele solta, assim não dá. E aí estão juntos de novo e é muito divertido. Ontem, no primeiro capítulo, já deu para sentir que o negócio ali vai ser quente, vai ferver. E é muito interessante, porque vem num outro contexto, com outras personagens, mas como na vida, né? 10, 15 anos depois da tua vida, você encontra algumas pessoas e outras não. Outras você vai fazendo um novo ciclo de amizade. Então, achei isso muito legal. Muito inteligente, inédito, né? Puxar esse gancho. Puxar esse gancho. E às vezes dá vontade. Tem personagens que a gente fala, por que eu não vou no doutor fulano da novela das 7? Ela está precisando ir no dentista. Tem um núcleo da outra novela que tem dentista. Né? Até porque, Bel, me dá uma sensação de vez em quando que ao final de algumas novelas a gente se sente, nós espectadores, nos sentimos órfãos desses personagens quando eles acabam, né? Eu, por exemplo, agora eu estou órfão de 2 personagens de Pantanal. O do Zé Leôncio, porque o Marquinhos fez um trabalho assim espetacular, né? Até quando ele só fazia já era legal, é interessante, bem característico, e a Isabel Teixeira, que deixou a gente encantado, né? E aí eu queria te perguntar exatamente isso. Por que eu vou te perguntar isso? Porque uma vez eu tinha uma dúvida e você me matou uma dúvida de uma maneira assim, como quem faz um gol de placa que fica guardado nos anais do espetáculo do futebol. Uma vez eu perguntei assim para você, por que a gente assiste hoje a Escolinha do Professor Raimundo de uma maneira completamente nova, com todos os novos atores que estão sendo feitos, e a gente nem percebe que são novos atores? Você me respondeu assim, lá na Cidade das Artes, você me respondeu, porque o personagem é maior do que o ator. Eu achei aquilo de uma inteligência, de uma vivência, de uma experiência fora do comum. E aí, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Esses atores, por exemplo, que surgindo, que eu digo é assim, a gente não tinha essa experiência, essa vivência, esse convívio com a Isabel Teixeira, por exemplo. E pega os protagonistas, lógico, os protagonistas são monstruosos, fantásticos. Como é que a gente consegue se encantar tanto pelo trabalho
da Isabel que chegou, de repente... Além dela ser uma grande atriz e uma mulher com muita experiência em teatro... É verdade. É uma grande atriz e muito carismática, mas também porque eu acho que a temática da personagem dela, agora, depois de todo esse tempo do primeiro Pantanal, ela já está muito mais esmiuçada, muito mais clara, foi muito mais falada essa questão da mulher, do homem pode e a mulher não pode, homem pode ter libido, mulher não pode, ele pode trair e ela tem que ficar aguentando, calada e sendo humilhada dentro de casa. Isso que era já incrível há décadas atrás, né, que isso sempre foi uma questão dentro da dramaturgia, né, as relações pessoais, as relações íntimas, os romances, e treta, né? Briga, confusão, é isso que dá curiosidade. Mas no caso dessa mulher que rompe com aquele massacre daquele marido e vai para a vida, isso hoje, a torcida organizada para ela é de homens e mulheres. Todo mundo torce. Fala assim, pelo amor de Deus, manda esse cara pastar, bota um corno aí com qualquer pessoa que passa por ela. Tem um monte de peão gato, vai lá, minha filha, vai ser feliz porque esse teu marido é ótimo. Então, e feito pelo Murilo, que é um charme, né? A gente odeia o personagem, mas a gente acaba gostando mesmo, querendo ver, porque ele é muito carismático, muito bom ator. Então ficou um casal incrível, um jogo dos dois incrível. E essa crueldade, né, de pessoas que são massacradas pelo próprio cônjuge. E não precisa, sai, vai embora. E claro, aconteceram todas as coisas que aconteceram. Mas a gente torce, né, por ela até o final. É muito bom. E personagens assim, de certa forma, revolucionários no sentido de romperem com o status quo, parece que é mais ou menos uma temática que você já carrega bem, porque agora você está dirigindo uma peça com a Juliana Martins, que diz o prazer é todo nosso, praticamente o monólogo dela, não é isso? Monólogo, estamos voltando para o Rio de Janeiro. Você está dirigindo. Estamos chegando no Rio de Janeiro, agora sexta-feira, a gente fica só 3 semanas na Sala Marília Pera, no teatro na Rua Conde de Bernadotte, ali no Leblon, e é uma sala de espetáculo ótima, e a gente tem 3 sextas-feiras lá, a partir dessa, 14, 21 e 28, estaremos no teatro, na Sala Marília Pera, no Leblon, com esse espetáculo que é uma delícia, é um solo da Juliana, mas ela conta as histórias dela, das amigas, das vizinhas, de muitas mulheres que passaram, assim, ela deixa muito claro, ela está ali para contar as aventuras dela quando ela descobriu a sua própria capacidade em ter prazer. Independente de romance, amor, relacionamento, ela teve uma relação. E a Juliana conta histórias que é uma personagem, mas tem histórias que são dela, e outras, como eu falei, ela compilou com as amigas. Então tem situações incríveis que a pessoa se mete em confusão, assim, roubadas, sem tamanho. Chegou uma hora que a gente ensaiando falava, pelo amor de Deus, tem que ter uma história boa dessa mulher. Então eu vou começar a achar que essa mulher tem o dedo podre, porque ela só sai com um cara doido, maluco, porcalhudo. Não é possível. Tem que ter uma história bonita. E ela teve um casamento que durou muito tempo, essa personagem, e foi muito feliz no casamento. Ela tem uma história de amor, ela teve filhos, ela tem uma história, mas aconteceu daquilo acabar, pode acontecer, você pode enviuvar, você pode separar, você pode se apaixonar por outra pessoa, tudo pode acontecer na vida. E, na verdade, é uma forma de falar da liberdade da mulher que está chegando no seu amadurecimento e começa a descobrir que tem certas coisas que é dela, que é a vida dela, que ela que tem que decidir por ela. Assim, é bem interessante, e o texto é muito divertido, mas toca também em pontos sensíveis de experiências que foram traumáticas, enfim, de momentos da vida que você se depara, isso também é uma coisa que, graças a Deus, está se falando, você encontra pessoas abusadoras pelo caminho. Né? Opa! Em todos os níveis, né? Os assédios, assim, não necessariamente sexuais, podem ser morais, mas que hoje em dia todo mundo já fala assim, não, peraí, não pode falar assim comigo, não pode me ofender, não pode me deixar 3 horas esperando
à toa, sabe? Você começa a ver que tem coisas que não são da ética e que as relações hierárquicas muitas vezes deixavam a gente meio para baixo, né? Tipo, quem pode manda aceitando tudo, né? Quem pode manda e como é que tem juízo obedece? Não sei o que. Não, tem hora que você fala, peraí, mas e o meu direito de, né? O respeito mútuo, eu acho que isso é sempre importante a gente lembrar, principalmente na questão das mulheres, que independente das suas escolhas, a gente vê muito mais aceito na sociedade a violência contra a mulher, ou mulheres que ficam sobrecarregadas, que trabalham, que cuidam dos filhos e que o marido vai lá e dá uma ajudinha. Fala assim, não, peraí, ajudinha não, né? O filho é teu também, todo mundo tem que estar junto. E até essa fala disso e fala das experiências sexuais doidas dela e fala com muita graça. A Juliana é uma pessoa muito leve, sabe? Tem um astral muito bom. Então, assim, a gente se diverte, o público se diverte, a gente viaja e vamos ficar aqui no Rio esse mês de outubro. Nesse teatro que é uma delícia, que é ali no Leblon, né? Um teatro que é um teatro aconchegante, ele não é gigantesco, então você está ali conversando com a plateia. Volta e vê alguém fala alguma coisa, ih, minha filha, eu também. A gente morre de... Imperdível. Imperdível. E olha, deixa eu te dar um dado que eu acabei de olhar aqui no sistema, que o banner que eu coloquei da peça lá no site da Rádio Link já teve 13.814 clicadas em cima dele. Que legal! É muita gente querendo saber, porque está sendo direcionado direto para o Instagram da peça, né? Então foi campeão de acesso. Eu sou tão péssima nisso, eu fico assim, vou postar? Como é que posta? É engraçado, né? Eu fico assim, eu posto, ó, eu tô vendo aqui que eu postei o nosso link da peça. Bate-papo. Agora, eu fico comendo mosca às vezes. Você fala assim, gente, eu falei, não falei, a estreia da novela mesmo, eu postei hoje, que eu estava tão emocionada, sabe, vendo o primeiro capítulo, fiquei tão eletrizada que, gente, nasceu, sabe, a gente fica meses trabalhando, preparando, ensaiando, lendo. Porque você, quando me falou que estava iniciando o trabalho para a nova novela, tem aí uns 4 meses, mais ou menos, que você falou comigo sobre isso. Sim, estava começando, demora a engrenar. Depois, quando a gente botou o trem aí no trilho, agora é o Pac-Man. Não, é um capítulo por dia sendo devorado. Então, tem que fazer 6 por semana. Você falou disso que a peça traz, e eu tenho a sensação, Bel, me corrija se eu estiver errado, que continua sendo um papel importantíssimo da arte, é uma pertinência da arte trabalhar essas questões sociais para que elas sejam propositalmente discutidas, né? Não que necessariamente a arte vai impor o que deve ser pensado, mas que pelo menos o assunto deve ser trazido à tona, né? Eu acho que o artista, ele precisa falar. Ele precisa expressar. E ele dá para a pessoa a oportunidade de olhar e refletir e questionar. Eu sempre acho muito estimulante quando alguma coisa me faz ter uma outra visão de mundo, né? Você sair assim da tua bolha e fala, nossa, esse tipo de gente vive assim, pensa assim, faz isso, diz aquilo. E então a arte, ela... Não acho que tenha obrigação, não, porque senão a arte abstrata não emocionaria. E emociona, né? Verdade. A música instrumental, ela não está falando uma coisa assim claramente, mas está falando muitas coisas para você, né? Está entrando em você e te mobilizando de maneiras até que você não entende. Mas, principalmente quando a gente fala de TV, que tem um alcance muito grande, e levanta mesmo, e a Glória Pérez é a rainha de levantar temas cabeludos, né? Ela levantou várias temáticas e ela parece que ela está sempre à frente do que vai acontecer, tanto que o Caminho das Índias, né? Tudo que ela fazia, as coisas aconteciam
assim, levantava mesmo para a sociedade as reflexões. E essa novela levanta alguns temas. Começa já de cara, já posso falar porque ontem já apareceu, os meninos brincando levianamente. A novela fala de tecnologia, vai mostrar coisas do interesse da tecnologia para levar para as pessoas saúde, alegria, entretenimento, educação. Você pode fazer cursos hoje em dia, a gente conversa online, é uma maravilha. Mas, mal usado, levianamente usado, você pode destruir as pessoas, você pode inventar coisas que não são verdades, aí todo mundo passa a acreditar. A novela começa com a cara da protagonista sendo colocada numa imagem fake, uma deepfake. E claro que isso vai causar coisas horríveis para ela, que é uma pessoa inocente, uma pessoa que está lá cuidando da vida, batalhando, e de repente vai ser confundida com uma sequestradora e vai ter a vida dela virada do avesso. Pois é, e para quem acha que é só coisa de novela, isso está inspirado num caso real. Sim. Uma mulher foi assassinada. E muita gente Eu lembro desse caso. Sim. Eu lembro disso. E próprio da Glória é vir trazendo temas completamente cabeludos, como você colocou, é bem verdade. E outras coisas, sabe? Mas fala de tecnologia, mas a novela não é sobre tecnologia. A novela é sobre relações humanas. E a tecnologia vem como nosso acessório para mostrar como é que é o que está rolando hoje. Com o ambiente que a gente vive hoje. A gente descobriu na pandemia que muita coisa dá para fazer de casa e muita coisa a gente não quer fazer de casa, né? Que a gente vai ter que achar esse equilíbrio entre o quanto você pode facilitar a sua vida fazendo uma reunião online, mas o quanto é importante, em certo momento, estar todo mundo junto, no mesmo lugar, se ouvindo ao vivo, sentindo a vibração, né, do coletivo. E como é importante o coletivo, como a gente fica bem quando a gente está junto com as pessoas, quando a gente está numa festa ou num encontro, num ritual, seja o que for, né? Porque o teatro, eu tenho ido bastante ao teatro. E se sentar naquela sala com 100, 200, 300 pessoas e alguém ali contar uma história para você, você fala assim, ai, me conta, por favor. E aí você viaja com aquelas pessoas. Eu acredito que é o mais gostoso, é o que a gente faz em coletivo, sabe? A coletividade é a nossa cura também para as nossas questões, para as doenças da alma e as neuroses que estão bombando pós-pandemia. Você está animada, né, para esse novo período da novela agora? Tô, até porque eu entro no ar hoje, eu tô aqui, mas assim, olhando o relógio, que horas começa. Pode ficar tranquilo, eu também tô doido para ver. Uma programação intensa, e eu ainda assisto de vez em quando os amigos em outras novelas, em outras emissoras. Hoje ainda tem Davi pegando Golias, eu vou ter que assistir com as duas, botar uma televisão do lado da outra, porque eu tenho que ver tudo. A minha, em primeiro lugar, claro. Eu quero ver tudo. Eu propositalmente coloco várias imagens, mesmo uma dentro da outra, para facilitar acompanhar, fazer isso? Né? Eu não consigo. Talvez no computador, mas eu não assisto. Pelo computador que eu faço, pela televisão eu não sei fazer. Eu não assisto pelo computador. Eu vejo a televisão ou o telefone, né? Que a gente está um pouco assim, mas eu vejo muita coisa pelo telefone. Eu vejo quase nada por telefone, porque eu acho que eu já estou ficando cego e velho, eu já não enxergo aquela telinha pequenininha, para mim tem que ampliar aqui. Toda vez que alguém fala assim comigo, vamos falar por um call na TV, pelo celular, eu falo assim, não, vamos fazer pelo meu computador. Que eu boto aqui, eu consigo ver, fica enxergar. Grande, é muito melhor, fica né? fácil, para mim, pelo menos, fica fácil, bem mais fácil. Agora, Bel, para já te liberar, que eu não quero deixar você preso aqui, que eu quero ver você, e você quer se ver daqui a pouquinho na sua estreia, olhando para o teu personagem nessa novela, o que você tem de expectativa para ela dentro da trama que você percebe agora se encaminhando nesses primeiros capítulos?
Eu não posso contar. Não, eu quero que o que você expecta. Não estou dizendo que você vai fazer. Mas nem posso expectar, não posso. Não, o que eu já posso dizer é que ela está no núcleo do Guerra, que é o personagem do Humberto Martins, que maravilhoso, meu amigo há 30 anos, e que é, assim, um cara fortíssimo e com uma história, com um drama do passado e com, enfim, uma história de inimizade com o antigo sócio, e que tem a filha que é tudo da vida dele, que é a Jade Picon, que faz a Chiara, e eu estou ali acompanhando todo o desenrolar da história dessa família, dessa empresa, onde tem o braço direito dele é a Cidália, que é o personagem da Cássia, a Cássia. Então eu estou ali no meio daquelas feras, vendo tudo que está acontecendo e, enfim, participando aí dessa história, dessa família. Agora é engraçado, porque tem uns atores, eu tenho para mim, assim, toda vez que a gente tem um vilão e esse vilão consegue conquistar o nosso ódio, é que o ator conseguiu, né, fez bingo. Nota 10, nota 11, nota 20. E não há, na história mais recente aqui, 10, 15 anos para trás, eu não conheço nenhum vilão da história da nossa teledramaturgia que não tenha deixado a gente com ódio. O ator brasileiro se tornou expert na arte de encarnar vilão, porque eu não vejo em outros lugares vilões que a gente odeie tanto quanto os nossos vilões. Eu não sei se as histórias que a gente apresenta aqui são histórias muito mais afetas à nossa realidade, ou esse talento é muito próprio do ator brasileiro. Não, olha, depende. Por quê? Você está falando de novela. Sim. E novela é a treta que se repete, você tem tempo de ver aquela pessoa fazendo 355 vezes as vilanias dela. Né? A gente viu a Nazaré Tedesco jogando pessoas da escada. Né? Não foi. Se fosse um filme, de jogar a Renata do filme, seria uma mulher psicopata que mataria alguém, e a gente acompanharia 2, 3 coisas e já teria que correr para gente ou prende ou... Enfim. E na novela não, você tem esse tempo, né? Os vilões da Marvel, esses vilões de filmes para criança, eles são fortíssimos, eles são incríveis, eles são super poderosos, eles são marcantes também. Tem sim, sempre tem, mas é que a coisa mais... a nossa novela, ela não é uma novela de vilões, ela é uma novela de pessoas. Às vezes a pessoa, na melhor das intenções, com o discurso mais bonzinho do mundo, dizendo que só quer o teu bem, o teu bem, o teu bem, vai fazer uma confusão na tua vida, vai atrapalhar tanta gente, vai dar uma entendeu? Então, eu falo assim, gente... Então, assim, aquela história de bem intencionado, o inferno tá cheio. Não tem um vilão maquiavélico que fala, vou dominar. Não tem, a princípio, um psicopata que fala assim, vou sair de casa para destruir pessoas. Não tem. Tem pessoas com seus temperamentos, com seu jeito. Aí um é mais explosivo, agressivo, a outra é mais controladora, é seca, é fria, é mordaz. A outra é uma mãe super protetora, então ela... não quer nada que não seja o melhor para o filho. Na cabeça dela, ela acha que tudo que ela vai fazer é para ajudar o filho e, enfim, e o destino é que mostra, né? Sempre a força do destino mostrando que as coisas não são controláveis e manipuláveis. Por mais que uma pessoa seja poderosa, existe uma coisa muito mais forte do que o desejo das pessoas, né? Verdade, até porque a vida da gente é dinâmica, né? Claro, e eu acho essa beleza, né? A beleza. Tem uma coisa maior, tem uma força maior. Tem, isso a gente sabe bem. A gente sabe, tem. E é maravilhosa. É verdade. Ô, Bel, como você não é a vilã, pelo menos não dessa vez, e eu te amo desde a época que você era vampira... Mas nem vampira eu era vilã, era uma vampira tão boazinha.
crianças amavam aquela novela. É verdade. Elas pediam, tem histórias ótimas. O Neila Torraca estava na frente de uma escola, vendo uma sobrinha, um afilhado, alguém foi buscar. Veio uma criança micro para ele, as crianças gritando, é vampiro, é vampiro. Aí veio uma menina, uma cotoquinha assim de 4 anos, me morde, por favor. Aí ele, vou te morder. Verdade. É verdade. Querida, eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo nessa peça, como diretora dessa peça da Juliana. Eu quero trazer a Juliana aqui, inclusive, ainda essa semana, ou no máximo na semana que vem. O prazer é todo nosso. Em estar com você, e é o nome da peça, o prazer é todo nosso. E não esqueça que a gente tem aquele outro projeto de trazer poesia para os nossos ouvintes, que foi uma inspiração dada para mim naquele dia que eu estava preparando a homenagem do seu pai. Então eu não quero perder isso de vista, porque é um troço muito legal, vai ser surpresa para os nossos ouvintes, mas eu não quero deixar isso morrer, esse projeto morrer entre nós dois. Tá bom? Tá bom, querida, um beijo grande. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. A todos os seus ouvintes, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite ótima, super agradável. E aí vou ver a minha estreia dentro da novela daqui a pouco. Vou me ver agora. Vou me olhar daqui a pouco, vou ficar, meu Deus. Não, é muito rápido hoje, eu já vi aquela dando spoiler. Porque são as apresentações, assim, desse núcleo. Né? É verdade. Vai correndo. Primeira semana é sempre assim, né? Primeira semana é muito de ambientar Mas tem muitas emoções. Ontem foi eletrizante, eu não conseguia respirar entre um bloco e outro. Dava um intervalo comercial, eu ficava, meu Deus do céu, acabou? Não, vem mais. Muito, muito forte a novela, muito bonito. E eu acho que nada melhor do que Glória Pérez para substituir um sucesso como foi Pantanal, né? Tem que entrar pesado, porque tu subiu o sarrafo. Que é um diretor sensacional, é um diretor que confia nos atores, então ele dá espaço para os atores serem criativos, para botarem para fora, sabe, assim, o seu ponto de vista daquele personagem. É muito legal trabalhar com ele, é uma delícia. Eu tive a felicidade de trabalhar mais de uma vez. E Glória é Glória, né? Glória é a herdeira de Janete Claire, ela é, sem dúvida, a grande novelista da atualidade. E muito bom estar nesse projeto, muito bom. Muito bem. Querida, um beijo grande. Obrigada. Não vou mais beijo a todos. Com Deus, a gente vai se falando e talvez a gente se veja no teatro, lá assistindo. Ótimo. O prazer é todo nosso, não posso deixar de estarei te esperando. Pode esperar. Você vai em todas as 3, né? Porque em uma das 3 eu vou aparecer por lá. Ótimo, me avisa. Me avisa, você é meu convidadíssimo. Com certeza. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Você não tem noção do que é administrar tudo ao mesmo tempo, né? Tudo sozinho. Fazendo tudo sozinho é coisa de louco. Quem fazia isso era o Jô Soares. O Jô Soares, quando começou, ele tinha um programa de rádio que ele fazia tudo. Ele fazia os passos. Aí fazia, olá, eu cheguei. Oh, você chegou, ele fazia vozes, ele fazia tudo. Ele editava. Eu faço mais ou menos a mesma coisa. Não pode brigar com o sócio.